diretoria também se viu mais pressionada a fazer uma contratação mais midiática, vamos dizer assim, pelo desempenho no ano passado e que o time não correspondeu à expectativa da torcida. Essa pressão aumentou, PVC. Só para explicar a questão que o Hernan está dizendo, de que por que começou a história do Palmeiras investir menos e revelar mais a base. Em 2019, que foi o último ano que o Palmeiras não ganhou nada, isso é importante, porque parece loucura você falar isso, né? Em 110 anos de história do Palmeiras, em 62 o Palmeiras não ganhou nada. Que é uma lógica de qualquer clube. Parece que é absurdo quando o Textor pega a medalha de prata e joga para a torcida, mas reforça essa ideia. Mas assim, cara, na maior parte dos anos de qualquer clube, você não ganha em relação ao que você ganha. Qualquer clube. Barcelona, Real Madrid. Bom, o último ano foi 2019. Aquele ano terminou com uma dívida de 500 milhões de reais. Aí o Palmeiras explicava que a dívida de 500 milhões de reais não era um problema, porque tinha uma receita superior e tinha uma questão do que estava organizado. Mas tinha 500 milhões de reais de dívida. Então, a partir dali, em 2020, quando sai o Alexandre Matos e saiu pela pressão das Alamedas, que hoje, na verdade, é o Palmeiras 1914, que é o bar que fica lá no fundo, perto do portão da Francisco Matarazzo, ali onde ficam alguns conselheiros, e ali tinha muita pressão para dizer: o Alexandre Matos é o diretor que está gastando muito dinheiro, não está ganhando nada, então manda ele embora. E acabou, como o Palmeiras não ganhou nada, terminou o Brasileirão em terceiro lugar, atrás do Santos e do Flamengo. O Alexandre foi demitido e veio o Anderson Barros com a missão de diminuir custo. E aí você foi diminuindo a dívida da Crefisa, que é uma dívida, não precisamos entrar nesse mérito aqui agora, mas é uma dívida que não existia e que virou de 170 milhões de reais, e você veio diminuindo essa dívida e veio diminuindo o restante da dívida, que foi bater em aproximadamente 400 milhões de reais. Só que você dever 400 milhões de reais com uma receita de 1 bilhão e 200 não é um problema. Então chega um momento em que você percebe que as SAFs estão gastando mais, que o Botafogo é campeão, porque fez 2 das 3 maiores contratações da história do futebol brasileiro no ano passado, o Almada e o Luiz Henrique, que o Flamengo tem 7 das 15 maiores contratações de todos os tempos, e que isso está dando resultado para Flamengo e Botafogo, que são os que competem com o Palmeiras. Como o Palmeiras hoje tem dinheiro não sobrando, vamos especificar isso daqui a pouco, o Palmeiras entendeu que tinha que fazer um esforço de mercado. Lembra que no ano passado a gente falava aqui, o Hernan vai lembrar mais que você, porque a gente estava junto, e você ainda não estava aqui com a gente no de primeira, quando se falou: o Palmeiras vai gastar 200 milhões de reais em reforços. E eu disse: não vai dar nem pro cheiro. E já passou em muito. E não deu nem pro cheiro. Não deu nem pro cheiro. E isso não é culpa do Palmeiras. É culpa de uma bolha que existe no futebol brasileiro. Que é uma inflação do futebol brasileiro incrível. Que a gente pode detalhar mais claramente. Daqui a pouco a gente vai ver as contratações realizadas pela gestão Anderson Barros e também os atletas que saíram nesse período. Mas antes, acho que o torcedor está ansioso de saber, beleza, anunciou, mas e agora? Quando é que joga? Ele já fez exames? Como é que está a questão burocrática de se inscrever no BID? Acho que a gente quer atualizar como é que está toda essa situação Horas, questão de horas, assim, mesmo porque o que a gente pode dizer, e é importante a gente frisar isso aqui, o Palmeiras não está correndo para inscrever o Vitor Roque no Paulistão. A inscrição é para ele poder disputar a temporada nesse primeiro semestre. Brasileirão e Libertadores. Para que dê tempo de entrar na janela. Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil. Exatamente. Que o Palmeiras vai entrar na fase onde entram os times da Libertadores. Então, assim, o Paulistão é um plus, vamos dizer assim, porque se o Palmeiras passar do São Bernardo, vai pegar um clássico, provavelmente, na semifinal, aí, se ele tiver condições, e ele está treinando, está com ritmo, está no meio da temporada lá, né, ou reta final de temporada lá na Europa, tá no jeito de jogar, né? Então, seria essa situação. A ideia é que ele chegue entre amanhã e domingo para se apresentar, mas essa documentação toda já está toda
preparada. E exames ele ia fazer por lá, né? Sevilha. Já fez? Sevilha. Ou tá nesse fazendo processo? Agora, Tá. Que agora Não, agora se já tarde. anunciou oficialmente, já o passou exame no tá exame feito. médico, Não, né? o contrato está assinado, Sim. Não, ele já fez exame médico. Assinar já está assinado, ele assinou ontem. Não, para assinar você tem que fazer exame médico. Então foi tudo feito ontem, então, isso. porque ele tinha assinado ontem à noite. À noite, Espanha. Sim. Final 8 da noite e 3 da tarde. 10 da noite e 5 da aqui, à tarde. noite foi a noitona lá na 11 da Europa. noite e 6 da fim do tarde dia aqui. aqui e à noite. Então, assim, estava tudo certo, então ele foi lá para se despedir mesmo. A gente viu a as questão de imagens do burocracia. último treino, né? Ele com o técnico, o capitão dando um abraço dele, já tinha um clima de despedida. Total. Né? Já tinha. Tanto que o A técnico, questão assim, inclusive, as já pessoas estão falou. perguntando assim, mas vai dar tempo, não sei o que lá. Cara, já deu tempo. Quando na quarta-feira se fez, a FIFA avisou a Liga Espanhola que ela tinha que mudar a legislação dela, porque pela legislação superior tinha que permitir o retorno do Betis para o Barcelona para vender, resolveu o problema. Aí tinha uma questão de horário, é uma questão de horas. Fazer exame médico, assinar contrato. Aí ele vai para o BID no Campeonato Paulista, ele não vai jogar o jogo contra o São Bernardo. Se o Palmeiras Que é tivesse amanhã, inclusive. Que é amanhã. Se o Palmeiras passar pelo São Bernardo, provavelmente vai dar tempo de inscrever até o final da tarde, porque se o contrato está assinado, passou a ser uma questão. Estou falando sério, assim. Você anda na rua, as pessoas estão perguntando assim, e aí, vai dar tempo? E aí, não sei. Calma. Agora é questão de horas. Então, assim, o ponto, resolveu-se a negociação. E volto a dizer aqui, eu fiz na segunda-feira uma observação crítica, que era, como assim ninguém sabia que tinha uma cláusula no contrato, no regulamento da Liga Espanhola? E o Palmeiras diz, não, a gente sabia que tinha esse acordo, essa cláusula, mas a gente entendeu que isso não seria um problema. A matéria da Folha hoje fala de 8 advogados, troca de e-mails. O Palmeiras trabalhou bem. É importante dizer isto. O Palmeiras trabalhou bem. O empresário do jogador trabalhou muito bem. O Barcelona queria vender e a venda se fez no prazo de um negócio que inicialmente se dizia que era para 1º de junho e que está se dando hoje, 28 de fevereiro. Então, palmas, parabéns, foi muito bem feito o trabalho. O que vai ser o Vitor Roque daqui para frente é o outro problema. Vai jogar bem, não vai jogar bem? Bom, a contratação que o Palmeiras queria, precisava, foi feita em tempo hábil por causa do esforço do departamento de futebol do Palmeiras. É legal a gente pontuar isso, porque a diretoria tem sido alvo de protesto da torcida nos jogos e também nas redes sociais, a gente tem acompanhado. Alicia, você acredita que agora, com a concretização desse negócio que é complexo e a chegada de um jogador badalado como é o Vitor Roque, a torcida agora vai ficar em paz com a diretoria ou é uma outra questão, envolve uma questão política aí? A pergunta da Leila que soa deboche para muita gente, estão mais calmos? Será que a torcida vai ficar mais calma mesmo a partir de agora? Eu acho que a torcida vai ficar mais calma e vai celebrar durante 5 minutos, né? Que é o tempo que vai durar a paciência do torcedor se o Palmeiras não avançar no Campeonato Paulista, se o Palmeiras começar a não ir bem nas outras competições. Tudo isso, como eu falei ontem, sobre a avaliação do trabalho do Departamento de Futebol, das contratações, do Anderson Barros, isso tudo vai ser respondido dentro de campo. Se o Palmeiras responder dentro de campo, a torcida vai ficar feliz. Se o Palmeiras não responder, o Vitor Roque não corresponder às expectativas, a torcida vai cobrar. Não acho que ganhe muito tempo e acho que tudo isso vai depender do futebol demonstrado dentro de campo. Acho que é uma boa contratação, responde um pouco aquela coisa do Palmeiras não contrata ninguém grande, o Palmeiras toma toco nas negociações, não consegue concretizar, é incompetente. Eu acho que isso dá uma arrefecida, mas essa paz ela só está comprada e garantida enquanto o Palmeiras estiver jogando bem, como é o caso de todos os times de futebol. Está jogando bem, a torcida está em paz. Está jogando mal, a torcida vai cobrar, especialmente para um time que criou essa expectativa pelos títulos conquistados nos últimos anos e por ser um time que tem dinheiro. Portanto, a torcida, né, acha que esse dinheiro tem que ser gasto e ser bem gasto. Mas, sem dúvida, aplaca um pouco aquela cobrança de dizer, cadê o 9?
né? Tá aí. E é um bom nome, é um grande nome, um nome com muita expectativa e um jogador muito jovem, que tem, portanto, muito potencial esportivo e, inclusive, financeiro de revenda lá na frente, que é uma coisa que o Palmeiras costuma levar em conta. Mas paz, torcida calma, é uma coisa que, né, sempre dura pouco. Deixa eu vou falar com a galera do YouTube aqui, porque vocês fazem o programa com a gente. Conta pra gente o que vocês acharam dessa contratação, se de fato aliviou a pressão, relação muda com a diretoria ou vocês ainda têm alguma insatisfação. Responda aí pra gente, daqui a pouco no intervalo eu vou registrando alguns dos comentários. Agora, vamos falar de dinheiro, din-din, a gente gosta de saber disso, né? E o André Hernan andou apurando bastante por aí sobre o quanto está valendo o Vitor Roque, o quanto o Palmeiras vai gastar nessa contratação. Ô, Hernan, no fim, saiu pela bagatela de quanto essa contratação? E mais do que isso, tem uns bônus por umas metas, mas são metas bem ousadas, né? Ousadíssimas, eu diria. Opa! Tá confiante, né? O menino chega confiante. Não, o valor total é um valor de 25,5 milhões de euros. Essa que dá aí 155 milhões de reais. Pela cotação de hoje, sim. Esse é o valor que o Palmeiras vai pagar para o Barcelona, e o Barcelona estava querendo muito vender para poder colocar no balanço dessa temporada, pela questão do fair play financeiro. É importante. Talvez o Barcelona quisesse vender pela questão técnica, mas o Barcelona quis vender pela questão do fair play. Do fair play. Isso é muito importante decidir. Isso aí era condição para o negócio sair. E o Betis vai levar alguma coisa nisso aí para ter liberado o atleta? O Betis vai ter uma compensação muito mais na brodagem, vamos dizer assim. Porque o Barcelona vai facilitar o empréstimo de outros jogadores. Como já facilitou em outras situações. Política da boa vizinhança ali. É brodagem mesmo. Assim. E os dois times, os presidentes são muito próximos, os clubes têm essa questão toda, então tá em casa. Aí tem a questão dos 5 milhões de euros, que é acúmulo de metas ali, se o Vitor Roque conseguir. Só que é muito... Quando uma pessoa do Palmeiras me falou, olha, são metas altíssimas, ainda não podemos falar porque não está assinado, mas quando tiver assinado, a gente vai falar de um jeitinho ou de outro, ali em off, a gente fala. Mas aí acaba descobrindo, e aí a gente colocou uma arte aí para a galera ver, porque tá escrito bonitinho. Tem uma arte aí, Tem uma arte aí, coloca aí na tela, coloca aí gente. na tela, aí que é legal de vocês acompanharem. Vixe, ainda não tem arte. Não tá pronto, mas eu posso falar aqui. Tenho de cabeça. Senão a gente pesquisa aqui, porque eu também mandei no grupo. Você me passou sua cola aqui, qualquer coisa eu tô aqui você contigo. Tem aí 2 milhões de euros se ele ficar entre os 3 primeiros do Mundial de Clubes, agora o Super Mundial no meio do ano. Claro que vai ficar, evidente. 2 milhões... Não, mas é se ele, Vitor Roque, individualmente ou se o Palmeiras ficar? 3 melhores jogadores. Jogadores, tá. Né? Tipo, tá. tem o melhor jogador, tem o segundo, tem o terceiro. Gente, vamos começar a pensar nessas metas aqui, hein? Ele tem que ficar entre os 3 melhores jogadores do Super Mundial. Aí 2 milhões de euros. E não precisa ser... aí você soma, né? Então, assim, cada meta, um valor. Então, 2 milhões de euros se ele for o bola de ouro da próxima edição. Aí do Mundial de Clubes. É do Mundial de Clubes, não é do ano. Não, é do Mundial de Clubes. Tá. Não, mesmo assim, né? Próxima, mesmo assim. Aí tem Libertadores da América. Se o Palmeiras for campeão, Vitor Roque campeão da Libertadores, e ele tiver 60% de participação no time como titular, jogando as partidas, começando como titular. De 13 jogos, são 60%, são 7 jogos. Vai. 7 jogos. Mais viável essa, E aí né? Palmeiras um pouco mais campeão, pés no chão. mas aí 1 milhão de euros. Pouquinho. Ou seja, a gente tem que trabalhar com os 25 milhões e meio. O campeão... PVC o Diego, não tá botando o fé no Diego Palmeiras Milito, no Mundial, O Diego hein? Milito ontem subiu no palco da Recopa e pegou 180 milhões. Ou 170. Acho que foi 180. O Texas pegou 90. 170, acho que foi 170. Tá ali, ó, André Hernan. Olha lá, a arte está lá. E aí, 1 milhãozinho de euros Cara, não. tranquilo. Assim, vamos lá. Se o cara for campeão da Libertadores, entendeu? Por que a gente faz a conta do Endrick por 72 milhões de euros e a gente vai fazer a do Vitor Roque por 25 milhões e meio? É até uma contradição mesmo.
Agora, se você for pensar, porque o Endrick é o jogador mais caro e o Vitor Roque foi vendido pelos mesmos 72 milhões de euros. Tem variações ali, você vai dizer 74. Outro dia eu conversei com uma fonte do Atlético Paranaense que falou em 60. Que foi o valor que o tinha os Barcelona bônus. comprou o Vitor Roque junto ao Atlético Paranaense na época. A venda mais cara da história do futebol brasileiro é o Neymar. Só que o Neymar, oficialmente, em 2013, custou 57 milhões de euros. O PV, só para dizer, o Vitor Roque já está no bid. Já tá no bid. Olha Então só. ele pode jogar Paulista, só não vai... teoricamente não vai jogar amanhã. Se ele tivesse chegado ao Brasil, ele já podia entrar em campo amanhã contra o São Bernardo. Mas assim... Não vai acontecer, Não tá, é gente? bom. Ele só tá falando que ele estaria liberado para. Vai viajar ainda, vai chegar ao Brasil, a gente vai acompanhando por aqui. Mas a gente tá contando das metas aqui. Ele pode jogar semifinal. Só para contar a história, assim, a história do Endrick versus Vitor Roque, que foi basicamente o mesmo preço, 72 milhões de euros. Por que a gente contou na venda? Porque você entendia que tinha, como está acontecendo com o Endrick todo dia. Todo dia você está vendo matéria do UOL dizendo fez gol na Copa do Rei, Caiu bônus Pix pro pro Palmeiras. Como aconteceu com o Memphis também, que chegou ao número de 15 participações em gols, contando assistências e também gols marcados pelo Corinthians, e levou R$1,5 milhão. A gente comentou isso aqui outro dia. O Palmeiras vai receber os 72 milhões de euros do Endrick, e o Endrick vai ser o jogador mais caro da história do Brasil. E o Vitor Roque um pouquinho abaixo, porque não teve os bônus. Porque o Vitor Roque não conseguiu os bônus no Barcelona e no Betis. No Barcelona. Falei com o Atlético Paranaense domingo, que tinha história que o Atlético Paranaense podia complicar a negociação. Não podia. O Atlético disse, tá tudo kit, o Barcelona tá kits. Pagou tudo que tinha que pagar. Só se tiver bônus é que ele vai ter que pagar a diferença. Não tem mais bônus. Então o Endrick tem 72 milhões de euros no total para pagar. O jogador mais caro da história do Brasil é o Neymar. Porque a gente calcula 89 milhões de euros, mas oficialmente foram 57. O Vitor Roque e o Endrick seriam 72, com bônus que o Endrick pode alcançar. Não adianta a gente pensar no Vitor Roque, maior contratação da história do futebol brasileiro, e jogar os bônus, que são não são irreais, mas são dificílimos de alcançar. O Vitor Roque é o jogador de 155 milhões de reais. E depois a gente discute se isso vai ser ônus ou bônus para o Palmeiras. Alicia, dá para alcançar alguma dessas metas? Essa da Libertadores parece um pouco mais factível, mas futebol é futebol, vai saber, né? Para você, dá para alcançar? Indo além, já chama a pergunta da nossa enquete também. Vale todo esse investimento pelo Vitor Roque, contratação mais cara da história do futebol brasileiro? Olha, Luiz, eu acho que das metas, a única que é minimamente realista é a meta da Libertadores, né? As outras coisas são sonhos que imagino que ninguém esteja contando, colocando em nenhuma planilha para entrar no planejamento financeiro do ano, né? Todas as outras, bola de ouro, o Mundial, tudo altamente improvável. Se vale ou se não vale, o mercado está muito inflacionado, então é difícil a gente comparar com contratações anteriores, fora desse universo aí do último ano, onde estão essas contratações mais caras, porque está todo mundo caro, né? A gente está vendo jogadores que a gente mal conhecia, de repente valendo, né, 80, 90, perto de 100 milhões. Se vai valer a pena ou não, se é uma boa contratação ou não, vai depender do resultado, como eu venho falando. Então, Luiz Henrique e Almada valeram a pena? Passaram aqui 6 meses, 1 ano, foram embora, valeu a pena? Melhor ano da história do Botafogo, valeu a pena. Se o Vitor Roque chegar e o Palmeiras ganhar uma Libertadores, ganhar um Campeonato Brasileiro, ele passar aqui 2 anos, construir um legado, vai valer a pena. Em relação ao valor, o valor ele é sempre relativo à realidade do mercado. E a realidade do mercado hoje é essa. Não à toa a gente tem os 5 jogadores mais caros todos, praticamente nessa janela do ano passado para cá. Então, acho natural que os valores, né, sejam estratosféricos para um cara como o Vitor Roque, por causa da realidade do mercado. Agora, se faz sentido, se é um bom investimento, o futebol é só dentro de campo. O futebol não existe no papel. Esses números aí vão depender do que o Palmeiras conseguir conquistar e do quanto o Vitor Roque conseguir contribuir para esse time.
em que ele vai ter do lado o Paulinho, que já foi seu companheiro, uma equipe muito consolidada, uma das melhores estruturas de futebol da América Latina, um treinador muito bom. Então, assim, espaço, estrutura, né? Tudo para que isso dê certo, ele vai ter. Agora, só o futebol dentro de campo para dar essa resposta. Aí é chegar e jogar, né? Porque quanto maior o investimento, maior a expectativa também. Deixa eu trazer um pouco do lado do Vitor Roque nessa vinda